sweet voice. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje com certeza eu vou falar sobre um assunto que ele é um pouco polêmico, sim, e talvez ele vem machucando muita gente que convive com a gente e a gente sequer pode imaginar. Eu vim falar um pouquinho sobre padrões, padrões de beleza, padrões criados por uma sociedade que você, que eu, fomos criados. Com toda certeza o tema de hoje é um tema muito complicado e muito delicado de se falar. Vamos começar quebrando padrões. Eu sou uma pessoa que hoje está utilizando aparelho. Eu sou uma pessoa também que utiliza óculos. Eu sou uma pessoa que está fora do padrão social de beleza porque eu sou gorda. Eu sou uma pessoa que está fora dos padrões sociais de uma sociedade porque tem cabelos enrolados, cabelos encaracolados. Eu não tenho um rosto com os traços e as linhas desejadas, mas eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que precisa ser amada, ser respeitada e, acima de tudo, uma pessoa que tem o direito de ir e vir, independente se você que está do outro lado assistindo esse vídeo não goste. Você tem que respeitar. É muito complicado a gente falar sobre padrões de uma sociedade, sabendo que a gente foi criado dentro de uma sociedade praticamente preconceituosa. Preconceitos. A nossa sociedade, infelizmente, gira em torno de muitos preconceitos. Não é uma pessoa nem duas, são várias. Mas é claro, a gente não pode generalizar. A gente tem que simplesmente classificar e filtrar, porque nem todo mundo tem esse tipo de atitude que machuca o outro. Infelizmente, eu já ouvi diversas coisas que poderiam desmotivar de alguma forma por eu estar gravando vídeos. Mas a minha vontade de gravar, ela é muito maior do que a vontade do outro de destruir. Então a gente tem que simplesmente filtrar, classificar e dizer: isso que essa pessoa me disse não me serve. Mas eu acredito que tudo isso, acima de ser apenas palavras ferinas, são palavras criadas através de uma estrutura familiar, uma estrutura social, uma estrutura que vai muito além do que a gente possa imaginar. A forma que você ri, a forma que você fala, a forma que você come, a forma que você se porta, a forma que você anda, a forma que você se veste, a forma que você resolve utilizar o seu corpo, o seu cabelo, a sua voz, a sua imagem, tudo é motivo da sociedade discriminar. Tudo é motivo da sociedade criticar, julgar, apontar. É impressionante como as pessoas não conseguem cuidar da própria vida. Como as pessoas não conseguem cuidar do próprio mundinho, do próprio coraçãozinho, do próprio narizinho. É muito difícil você observar que dentro de uma sociedade existem pessoas que são capazes de denegrir o outro ou machucar o outro por uma simples vontade de falar o que vem na cabeça e sem nem menos se preocupar com o que está dizendo. Sempre fui gorda. Não vou utilizar a palavra gordinha, fofinha. Eu sei que muitas pessoas utilizam essa palavra para diminuir. Diminuir, talvez na cabeça deles, a dor que pode causar no outro em falar que a pessoa é gorda ou não. Mas pasmem, da mesma forma que você fala para uma pessoa gorda que ela é gorda, dói da mesma forma que você fala para uma pessoa que é magra que ela é magra. Então, tudo existe a forma que você se porta, a forma que você vai falar, a ocasião e o porquê você está falando sobre isso. Você não deve simplesmente só olhar para o outro e falar: ah, você é gorda, ah, você é magra, ah, você tem cabelo liso, você tem cabelo enrolado. Ah, você é negra, você é branca. Você usa aparelho, você não usa, você tem dente torto, você não tem. Você usa óculos, você não usa. Eu acho que, em primeiro lugar, todo mundo tem que parar e pensar para quê, por que falar as palavras que falam.
Se você parar para analisar todas as palavras que você fala, todas as palavras que você põe para fora, desnecessárias, você economizaria milhões de palavras por dia. Não abra a sua boca simplesmente para julgar e criticar o outro, porque isso te dá algum prazer ou isso te causa alguma satisfação, ou que isso lhe cause algum tipo de superioridade. Mantenha sua boquinha fechada quando não tiver coisas construtivas para direcionar ao outro. Isso eu não falo por mim. Isso eu falo por muitas pessoas que talvez não tenham voz para vir falar para outras pessoas que chega, que acabou, que basta. Eu cheguei a ouvir a seguinte frase: agora que você está utilizando o aparelho, você vai parar de gravar, porque não está dentro dos padrões da sociedade. Aí eu pergunto para você, qual que é o padrão social? Principalmente vamos analisar o padrão social do brasileiro. Que padrão nós, brasileiros, podemos dizer que seguimos? Um padrão do quê? Se nós somos um povo misto, se nós somos um povo composto por diversas raças, diversas etnias, por que criar um padrão social de vida? Porque convém a algumas pessoas, para que metade da população se sinta confortável e a outra metade se sinta o quê? Frustrada, angustiada, classificada, colocada num local onde as pessoas são tidas como os excluídos. É isso? Quem que exclui? Será que é só as pessoas que excluem? Ou será que é uma sociedade toda? A gente tem que parar para analisar o quão está sendo difícil para todo mundo viver em conjunto, sabendo que não pode falar o que pensa, não pode fazer o que quer, não pode se vestir, se portar da maneira que deseja. Tudo bem, vai, hoje em dia tem uma melhorada, porque existem muitos movimentos que estão brigando e lutando por isso. E são super válidos, porque são esses movimentos aí que estão auxiliando eu, você e outras pessoas a terem voz para vir falar para talvez uma minoria, ou talvez uns 50% da população, que todo mundo tem o direito de ir e vir. Que todo mundo tem o direito de ser exatamente o que deseja ser. Hoje eu, Susan, sou gorda. Amanhã eu posso levantar e falar, quero ser magra. Qual que é o padrão que eu devo seguir para agradar as pessoas? Essa é uma pergunta que com certeza todo mundo faz diariamente. O que eu devo fazer para poder agradar o meu pai, a minha mãe, a minha família? Gente, eu já cheguei a ouvir, para vocês verem como é absurdo. Eu sou filha de negro e filha de uma branca. Eu cheguei a ouvir que para diminuir o enroladinho do meu cabelo, diminuir o meu cabelo afro, eu deveria lavar ele e depois fazer uma touca ou lavar com água fria. É tanto absurdo que a gente escuta. É tanta, com perdão da palavra, é tanta asneira, é tanta bobagem que a gente tem que ouvir dessas pessoas que acham que podem falar alguma coisa. Nem sempre você pode sair falando várias coisas por aí. Num outro vídeo meu eu comentei que nós fomos treinados para omitir o que realmente nós sentimos e fomos treinados para não demonstrar exatamente os nossos sentimentos. Por quê? Porque se você mostrar verdadeiramente os seus sentimentos, você será oprimido, julgado e criticado pela sociedade. Você pode sim falar e comentar exatamente aquilo que você deseja, mas eu pergunto para você, o que lhe cabe comentar? O que você deve comentar? Você deve comentar sobre as suas ideias, você deve comentar sobre os seus ideais, os seus desejos, sobre a sua vida. Mas eu acredito que você não tem o direito de comentar sobre a vida e a forma que o outro escolheu de viver. O motivo de fazer esse vídeo é simplesmente de avisar para você, do outro lado, que nem todo mundo deve seguir o padrão de beleza que você acha que deve existir. Tudo bem que nós, como ser humano, sabemos que o ser humano em si sempre procura visualizar coisas belas, coisas bonitas. Mas eu acho que a gente deve simplesmente parar e analisar a seguinte coisa.
Tem muita coisa que a gente tenta ver pela carcaça, tem muita coisa que a gente tenta ver pelo lado de fora. Ninguém tenta virar pro outro e falar, ai, como ele é bonito por dentro. Não. Sempre as pessoas conseguem classificar os outros ou falar sobre os outros em dizer, ah, como ele é bonito, como ele é feio, como ele é alto, como ele é baixo, como ele é gordo, como ele é magro, como o cabelo dele está liso, como o cabelo dele está enrolado. É muito triste isso. É muito lamentável saber que nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas não sabem respeitar a forma que o outro escolhe viver. É muito triste saber que nós vivemos num meio onde a pessoa não tem direito de ir e vir. Gente, uma coisa que é tão ridícula, mas isso acontece todos os dias. Quantas pessoas gordas pegam ônibus e são olhados de uma forma julgadora por todo o resto do ônibus? Porque o local, hoje em dia existe um local para obesos. Então, o que acontece? Essas pessoas têm o direito de sentar ali. Mas e a catraca? A catraca está pronta para receber pessoas obesas? Aí eu pergunto para você, quantas lojas a gente visita e as lojas não têm as roupas que a gente precisa? Hoje em dia está melhorando bastante. Existem lojas que são plus sizes e existem algumas lojas que são essas tradicionais que já começam a ter uma numeração um pouquinho mais diferenciada. Mas por quê? Porque aquele famoso movimento de pessoas que estão brigando por mim, por você e por toda uma outra legião de pessoas está começando a ganhar voz. É engraçado você achar que você tem o direito de falar. Então eu acho que as pessoas deveriam, de alguma forma, prestar atenção em tudo que falam, em tudo que põe para fora. Você tem o direito, sim, de falar, mas você tem o dever de respeitar. E isso só vai corroborar com outro vídeo que eu fiz. Nós fomos treinados para não falar exatamente tudo aquilo que a gente sente. Mas a gente pode falar, sim, tudo que a gente sente, desde que aquilo que a gente sinta e fale não machuca ou denigre a imagem do outro. Não critique ou julgue o outro. Não vai constranger o outro em público. Eu já vi muitas pessoas se sentirem constrangidas por causa de besteiras que os outros acham que devem falar. Então isso são coisas que a gente de fato deve filtrar. Mas nesse momento eu digo para você, não é utilizar máscara. Não é você simplesmente não falar aquilo que você deseja. É você prestar atenção naquilo que você fala para não machucar e não denegrir o outro. Isso é muito complicado, é muito constrangedor. Por quê? Porque você visualiza um grupo falando de outro grupo e todos se tornando distantes por causa de padrões que foram criados por uma sociedade doente. Uma sociedade que não entende que cada um pode ser um diferente do outro. Eu sou diferente de você. Você é diferente do seu outro irmão. Todos nós, tudo bem, perante aos olhos de Deus, somos todos iguais. Mas eu digo nas diferenças que cada um tem. Diferença de personalidade, diferença de corpo, diferença de cabelo, diferença de cor de pele, de cor de olhos, diferenças no próprio comportamento. E aí, diferença nos gostos, nos prazeres, nos desejos, diferença nas escolhas. Nós estamos sendo obrigados a escolher uma coisa que nós não desejamos, porque a sociedade obriga, para você não ser mal visto, para você não ser colocado numa situação complicada. E isso não pode acontecer, isso não pode ocorrer. Nós devemos, sim, ter o direito de ir e vir, independente da nossa opção sexual, da nossa escolha religiosa, da nossa cor de cabelo, da nossa cor de pele, da nossa raça, independente se somos gordos, magros, altos, baixos. Nós temos o direito. Todos nós temos o direito de ir e vir. Todos nós temos o dever de respeitar as escolhas do próximo. Todos nós devemos saber exatamente o que falamos para não maltratar e nem machucar o outro,
porque achamos que é certo falar. Todos nós precisamos ser amados e abraçados uns pelos outros. Não ache que você, por ser magro, por ser alto, por ser loiro, por ser gordo, por ser negro, por ser branco, por ter cabelo liso, enrolado, por ser baixinho, que tem o direito de falar do próximo. Eu não estou aqui para definir o que é certo ou o que é errado, mas eu estou aqui apenas para alertar uma situação que ela de fato está tomando uma proporção que nem todo mundo imagina. Você tem o direito de falar exatamente aquilo que você pensa. Você tem o direito de expressar os seus sentimentos da melhor maneira que você acha. Se essa forma que você escolheu não está machucando o outro, não está diminuindo o outro ou colocando o outro em uma posição de constrangimento, qual o direito que você tem de julgar a forma que o outro escolheu de viver? Se não tem o que dizer, cale-se, é melhor.